Uou, que legal que você tá aqui! Primeiramente, um bom dia pra você! Desejamos que esse seja um domingo incrível para você e todos que você ama. Nós preparamos uma sessão online com o que temos de melhor. A INC é uma parte da Igreja de Cristo, que agora também se reúne online. E no tempo que estamos vivendo, a nossa casa também se torna igreja. Quando a sessão online acaba, nós continuamos sendo igreja 24 horas por dia e 7 dias da semana. Nós não queremos saber a sua religião, até porque nós não defendemos nenhuma. Queremos apenas te apresentar Jesus ou Cristo, até porque acreditamos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E não dá para se conectar com Deus de outra forma. É isso aí, pessoal. Agora queremos que você se sinta à vontade e aproveite ao máximo, porque essa sessão online é para você. Seja bem-vindo à INC Guarulhos. Hoje em glória está o Salvador, lavou meus pés. Hoje aos seus pés estou. O meu pecado se majestade está, luz que tentaram apagar, brilha para o mundo ver. Jesus, Jesus é vencedor, o meu louvor. É vencedor, o meu louvor a Cristo Rei. Antes o medo me guiou, hoje tenho sua paz, o seu suspiro lá na cruz, hoje está vivo em mim. Jesus, Jesus é vencedor, o meu louvor a Cristo. Jesus é vencedor, o meu louvor a Cristo Rei. Santo Senhor, pelo teu Espírito me levanto em poder, Rei que ressuscitou, ressuscitando a mim, em teu nome vivo estou, tua vitória é o meu louvor, Rei que ressuscitou, ressuscitando a mim, pelo teu Espírito me levanto em poder, Rei que ressuscitou, ressuscitando a mim, em teu nome vivo estou, tua vitória é o meu louvor, Rei que ressuscitou, ressuscitando a mim, pelo teu Espírito me levanto em poder, Rei que ressuscitou, ressuscitando a mim, em teu nome vivo estou.
esvaziou, seu corpo ali não se encontrou. Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou. Jesus é vencedor. O meu louvor a Cristo Rei. Jesus é vencedor. O meu louvor a Cristo Rei. Pelo teu Espírito me levanto em poder, em que ressuscitou, ressuscitando a mim. Em teu nome vivo estou, tua vitória é meu louvor. Em que ressuscitou, ressuscitando a mim. Pelo teu Espírito me levanto em poder, em que ressuscitou, ressuscitando a mim. Em teu nome vivo estou, tua vitória é meu louvor. Em que ressuscitou, ressuscitando a mim. Pelo teu Espírito me levanto em poder, em que ressuscitou, ressuscitando a mim. Em teu nome vivo estou, tua vitória é meu louvor. Em que ressuscitou, ressuscitando a mim. Em que ressuscitou, ressuscitando a mim. Em Jesus. Nós te louvamos, Jesus, por tudo que o Senhor é. Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam em casa, confortáveis, se cuidando. Essa semana tivemos uma notícia, um novo decreto, né? Uma nova manifestação do governo acerca dessa pandemia que a gente está vivendo hoje. Antes disso, na terça-feira tivemos uma reunião com os pastores da INC. A gente já tinha decidido que a gente permaneceria com as atividades presenciais paralisadas por um tempo indeterminado, até que essa poeira se abaixasse dessa pandemia, de tudo que tem acontecido. A gente entendeu que a gente, como igreja, deveria respeitar aquilo que o mundo está vivendo, aquilo que a sociedade está vivendo, em respeito a várias famílias que vêm sofrendo com essa doença, com esse vírus que vem ceifando vidas, né? Então a gente entendeu que é prudente a igreja também, em respeito e por amor às pessoas, cuidar delas de uma forma que a gente possa não se reunir, não fazer aglomerações. Já que essa recomendação médica, a gente entendeu que deveríamos também ficar nessa situação de reclusão. É claro que você que precisa trabalhar, precisa sair de casa, deve se cuidar, deve usar máscara, deve usar o álcool em gel, tomar as medidas preventivas para que a gente não espalhe esse vírus. A gente entende que, embora a gente tenha fé, embora a gente fale muito sobre não ter medo das coisas, mas a gente entende que existe um processo natural de coisas que vem acontecendo e a gente percebe que é uma realidade que a gente vive, é uma pandemia. Isso se estendeu mundialmente e ultimamente a gente vê os números crescendo. A pandemia hoje está um pico muito mais alto que de quando começou há um ano atrás. Então a gente entende que devemos ficar fechado por um tempo. E isso não quer dizer que a igreja parou ou a igreja fechou, porque a gente já entendeu que a igreja não é um prédio, a igreja são pessoas. E as pessoas não param, as pessoas continuam em atividades. Então a gente pode continuar sendo igreja de forma virtual, de forma afastada, para que respeite as normas do governo, as normas da ordem mundial.
e a gente possa continuar servindo a Deus com as nossas vidas, em nossas famílias, em nossos trabalhos. A gente pode continuar se comunicando através da mídia social. A gente vai começar a produzir conteúdos para que a gente possa alcançar vocês, para que vocês não fiquem desamparados pela palavra de Deus. A gente tem ajudado muitas vidas também de necessidades que têm surgido. E nesse sentido, eu gostaria de convocar vocês e falar da nossa realidade hoje, das finanças que a gente tem na igreja. A gente fala muito sobre generosidade, a gente fala muito sobre ajudar o próximo, de se doar, de cuidar das pessoas em amor. Mas o fato é que a gente fez um levantamento, planilhamos as finanças da Inc. e nós percebemos que já há um ano as receitas que a gente tem, elas têm sido deficitárias. As demandas que têm surgido, as despesas que a gente está tendo nesse período de pandemia, a ajuda às famílias necessitadas está superando o que a gente está recebendo. Ou seja, nosso caixa está cada vez menor, porque a gente está se disponibilizando a ajudar mais pessoas, necessidades maiores que vêm surgindo. E nesse sentido eu gostaria de convocar vocês que fazem parte dessa comunidade, vocês que entenderam o amor de Deus, entenderam como que é fazer justiça com as próprias mãos, quer levar alimento para aqueles que estão necessitados, quer cuidar daquele que precisa. Eu convoco vocês a nos ajudarem nessa caminhada. Se você tem condições de ofertar cesta básica, a gente tem demandado bastante sobre essa necessidade de alimentos para pessoas que estão passando necessidades. E então, se você pode doar cesta básica, que você nos procure para que você possa fazer essa doação. Se você pode financiar alguma coisa, você pode doar parte da sua renda para que a gente possa também levantar um pouco caixa para a gente possa comprar essas cestas para as pessoas. Ou se você tem tempo, você tem disponibilidade de nos ajudar a entregar essas cestas, porque as necessidades durante a semana surgem, pessoas precisam ir no mercado fazer as compras, a gente precisa ir levar até as famílias que precisam, e às vezes pessoas que estão trabalhando não conseguem sair do seu local para levar essas cestas. Se você tem essa disposição também, eu peço que você nos procure para que a gente saiba e a gente possa fazer uma lista de pessoas que estão envolvidas nisso. O Ministério de Ação Social tem atuado bastante nesse momento de pandemia. E a gente conta com a ajuda de vocês, porque as nossas finanças realmente está cada vez mais baixa. E está ao ponto de a gente começar a ficar negativo. Ainda a gente tem um caixa, uma reservinha, que a gente consegue se manter. É claro que a Inc. não tem muitas despesas, mas a gente está ajudando muitas famílias. E essa demanda está aumentando. E a gente precisa de vocês, a gente precisa da ajuda da comunidade, porque o dinheiro que a gente recebe, as receitas que a Inc. tem, elas são todas revertidas para a comunidade, para ajuda ao próximo. Ninguém é assalariado, a gente não tem a visão de ninguém que presta serviço na comunidade recebe alguma coisa. A comunidade ela é toda voluntária. E esse voluntariado representa isso, a ajuda de vocês. A gente que ama essa comunidade, a gente que gosta de estar com ela, a gente que participa dela, também tem uma responsabilidade sobre o próximo. Nós somos responsáveis pela necessidade alheia. Nós, como comunidade, devemos ajudar o próximo. E é nesse sentido que eu te convoco hoje a fazer sua contribuição. Nós vamos estar aqui fazendo essa live, aí no canto da sua televisão vai ter os dados para transferência, vai ter o QR Code. Se você quer fazer um Pix, é o CNPJ da comunidade, vai estar aí na sua tela. E é isso, contamos com vocês. Dito isso, hoje eu quero trazer uma mensagem para a gente se refletir sobre a nossa responsabilidade nessa atualidade, nesse tempo que a gente tem vivido com a nossa espiritualidade. Eu gostaria de tentar trazer aqui uma reflexão sobre espiritualidade ética e espiritualidade mágica. Porque a gente tem visto algumas espiritualidades, a gente tem visto algumas igrejas vendendo uma fé que não é real. É uma fé mágica. E nesse sentido, eu gostaria de tentar aqui trazer para vocês uma reflexão para que a gente possa pensar um pouco sobre esse assunto e a gente possa
desenvolver um pouco o entendimento sobre a postura que devemos ter hoje na sociedade em que a gente vive. E Deus, ele deu pra gente um mandado cultural, né? É a forma que a gente vive na sociedade, é a forma como a gente se posiciona como cristão perante a sociedade, a nossa responsabilidade com o próximo, a nossa responsabilidade civil, a nossa forma de se relacionar com as pessoas, o nosso respeito ao próximo. E é nesse sentido que a comunidade, a INC, optou por parar as atividades presenciais, pensando nessa nossa responsabilidade, nosso amor ao próximo, como a nossa posição, qual imagem a gente vai passar para a comunidade, para a cultura que a gente vive, desrespeitando regras do governo ou então fazendo aglomerações quando o momento diz para a gente estar distante. Eu vou estar trazendo aqui para vocês, eu gostaria de ler o Salmo 91, é um salmo muito conhecido pelos brasileiros. Eu vou fazer uma leitura aqui breve e a gente passa agora a fazer uma análise e uma interpretação sobre esse salmo muito famoso, que é o Salmo 91. Ele diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele te ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei a resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Veja, esse salmo, ele é um salmo muito conhecido na comunidade evangélica ou na comunidade católica também. Eu não sei se ainda hoje, mas antigamente, algum tempo atrás, ele era muito costumeiro as pessoas deixarem a Bíblia aberta em suas salas, na sala da casa das casas das pessoas, seja numa prateleira ou num aparador. Sempre foi muito costumeiro isso. Não sei se ainda hoje existe esse costume, mas as pessoas costumavam deixar essa Bíblia aberta na sala de casa e geralmente ela ficava aberta no Salmo 91. E as pessoas entendiam ou entendem ainda que isso era uma forma de proteção, é como se fosse um amuleto, aquela Bíblia aberta tivesse o poder de proteger a sua casa, por causa da característica desse salmo, que diz muito sobre cuidado, sobre estar protegidos, de que desgraça não chegará a você, que mal não te alcançará. Então as pessoas usam muito esse salmo para se blindar, para se proteger de adversidades, de dificuldades, de problemas, de mal. Mas acontece que se você começar a analisar esse salmo e você olhar para o mundo que a gente vive, o universo que a gente está inserido, ele parece que não faz tanto sentido. Por que isso? Porque o universo, ele não tem uma responsabilidade moral. Veja bem, o que eu quero dizer com isso? O universo, ele não tem consciência moral. Por exemplo, a chuva, existe o processo de evaporação, aquele processo todo que gera nuvem que vai fazer a chuva.
A chuva, ela não vai pensar, esse domingo é o casamento da sua filha, então eu vou parar de chover, eu não vou chover porque é casamento da sua filha. Ou seja, a chuva não pensa assim, ela chove. A gente não tem poder de impedir isso. E de repente, se você pensar um leão faminto, ele não vai olhar para uma criança e vai dizer assim, não, ela é só uma criancinha, eu não vou comê-la. O leão está com fome, ele vai comer a criança. Ele não tem essa consciência moral. Esse vírus que a gente está enfrentando, ele não vai pensar, já matei muita gente, então eu vou parar de matar agora, porque eu já matei muitas pessoas, chega de sofrimento. Ele não vai ter essa consciência. Então a gente vive numa sociedade, num universo, que não existe uma consciência moral. Então o mal chega até nós. O mal, ele nos alcança. O mal, ele chega até nós e a gente começa a entrar em conflito se a gente for analisar esse salmo. Porque esse salmo, ele diz muito sobre você estar blindado. E muitas pessoas na religião usam esse salmo como um amuleto. Usam palavras e versículos desse salmo para fazer com que você perca seu medo, para que você seja blindado, para que você tenha uma espiritualidade mágica, onde Deus muda todo o curso da história, das coisas naturais, somente para abençoar você, somente para te blindar. É como se Deus abrisse uma exceção, como se diz? Uma situação de excepcionalidade. Sabe? É como se Deus abrisse um buraco no tempo e parasse tudo aquilo, a ordem natural das coisas, simplesmente para te blindar, simplesmente porque o Salmo diz isso. Mas se a gente começar a analisar, você vai ver que esse Salmo não fez sentido nem para Jesus, se a gente for ao pé da letra. Porque você pega aqui no final do Salmo, está dizendo assim, vida longa te darei. Veja bem, vida longa te darei. Então ele não serviu nem para Jesus, se a gente for analisar friamente. E é óbvio que esse Salmo, ele não deve ser lido de forma literal, é óbvio. Assim como a Bíblia não deve ser lida de forma literal. Porque se a gente for pensar de forma literal, achando que a gente está blindado porque esse Salmo diz isso, a gente pode pensar naquela passagem que diz, se seu olho fizer você pecar, arranque-o. Então as pessoas, se forem fazer tudo de forma literal, vai começar a se mutilar. Vai arrancar seu próprio olho quando você pecar. Vai arrancar seu braço. Então a Bíblia precisa ser interpretada. E esse Salmo 91, como ele conflita muito com a realidade que a gente vive, como o mal chega até nossas portas, e eu acredito que a gente deveria já saber que isso aconteceria, porque a palavra diz que no mundo a gente teria aflições. Então a gente não é blindado de dificuldades e de problemas. O mal chega até nós. Então essa dificuldade, essa dificuldade de interpretar esse salmo com a realidade, com o universo que a gente vive, gerou muitas discussões. Aí você pega as pessoas, os estudiosos, em que analisam e fazem a interpretação bíblica, existe bastante conflito na interpretação desse salmo. Se você pegar os hermeneutas, os exegetas, que são as pessoas que são estudiosas e que elas analisam esse salmo, você vai perceber diversidades e interpretações. Alguns dizem que esse salmo se refere ao povo de Israel, que o povo de Israel é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eles é que são o povo eleito, exclusivo de Deus, sacerdócio santo. É o povo de Israel. Alguns dizem que são eles. Mas se você analisar, o povo de Israel também sofreu perseguição. Então eles também não foram blindados. Alguns dizem, então, que esse salmo se refere à igreja. A igreja, sim, ela é o povo escolhido de Deus. E a igreja é aquele que esconde no abrigo do Altíssimo. É a igreja que está sobre as asas de Deus e protegida, mas a igreja também é perseguida. E alguns também dizem que se refere a Jesus. Jesus é o Filho ungido de Deus. Jesus é perseguido, mas Jesus também sofreu. Jesus também sofreu perseguição, Jesus foi tentado, o mal chegou até Jesus. E alguns dizem que isso não é uma promessa, que é apenas uma expectativa de que Deus vá fazer. Outros dizem que isso é somente após a ressurreição.
E existe aqueles também que dizem que esse salmo se refere a Davi, ao rei Davi. Porque na história de Davi diz que Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então quando diz que 1000 cairão e 10.000 à sua direita, se refere a Davi. Então algumas pessoas entendem assim. E aí a gente fica nessa discussão, como que a gente interpreta então esses salmos? Eu acredito que a chave, quem nos deu a chave para a interpretação desse salmo foi o próprio Jesus, porque Jesus leu esse Salmo 91. E Jesus, se você for mais à frente lá na Bíblia, em Lucas 4, nós vamos ver Jesus sendo tentado pelo diabo. Jesus está no deserto, o Espírito leva Jesus ao deserto e ele começa a ser tentado pelo diabo. E ali, o próprio diabo, que também leu o Salmo 91, cita o Salmo 91 para Jesus. Quando ele leva Jesus para o alto do pináculo e diz para Jesus, salte daqui para baixo e dê ordem aos seus anjos para que ele te guarde e te proteja. Ou seja, diabo, ele menciona versículos do Salmo 91. Jesus, pule daqui de cima e dê ordem aos seus anjos. Aí Jesus, que também conhece a Bíblia, também leu a Bíblia, ele dá uma resposta, que eu acredito que essa resposta é a chave para a gente interpretar esse salmo. A resposta de Jesus está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. O que Jesus diz? Jesus diz, não coloque Deus à prova. Ele responde o diabo citando Deuteronômio. Na verdade é Deuteronômio 4, 6. Ali, em Deuteronômio, tem a chave para a gente interpretar isso. Porque a gente vai perguntar, tudo bem, Jesus respondeu, não coloque Deus à prova, mas o que é colocar Deus à prova? Ali em Deuteronômio, a palavra diz que não coloque Deus à prova como o povo de Massá. Ou seja, ele está se referindo ao povo de Massá e Meribá. Aí agora eu vou precisar fazer um parênteses aqui para explicar um pouquinho da história. O povo de Massá e Meribá foi o povo que colocou Deus à prova, provocou a ira de Deus. Como eles fizeram isso? Veja bem, o povo de Israel, eles estavam passando um momento de escravidão no Egito. Eles estavam sendo escravizados pelo faraó lá no Egito. E Deus levanta Moisés como libertador daquele povo. Moisés se dirige até o faraó. Aí depois de diversas conversas e discussões, Deus convence ao faraó de que liberte aquele povo. Aí Moisés consegue a libertação do povo. O faraó liberta o povo para que ele possa caminhar. Moisés pega esse povo e começa a caminhar e levar esse povo em direção à terra prometida, que era a terra de Canaã. Nessa caminhada, eles passam pelo deserto. Naquele deserto, em direção a Canaã, após longas caminhadas, o povo já estava cansado, com sede. Da mesma forma que Jesus aqui na tentação, que estava em jejum de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E Satanás vai lá e fala o quê? Pega essas pedras e transforma em pão. Aí Jesus diz o quê? Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus começa a mostrar pra gente como interpretar o Salmo 91. Ele diz assim, não, eu sei que eu posso usar o poder de Deus para fazer isso, mas eu não vou colocar Deus à prova, porque eu quero ser obediente. Se o propósito de Deus é que eu fique assim, eu ficarei. Mas se for o propósito de Deus também que Ele me dê o pão, se for o propósito de Deus que os anjos virão para me alimentar, que seja assim. Ou seja, Jesus tinha fé. Fé é diferente de crença. Jesus tinha fé. Então lá no povo de Meribá, eles estavam no deserto. De repente o povo começa a murmurar, porque eles estavam com sede. Eles questionam Moisés e falam assim, por acaso Deus nos tirou de lá do Egito para a gente passar fome e sede? Para que a gente morresse aqui de fome ou de sede? E eles começam a murmurar, reclamando para Moisés que o Senhor, o Deus, não sabia o que estava fazendo. É como se eles quisessem assumir a postura de Deus, o lugar de Deus,
e resolver aquele problema. Eles estavam falando, será que Deus não está sob o controle disso tudo, dessa situação? Será que Deus não está vendo a gente passar por necessidades? Será que Deus não vai fazer isso? Ah, se eu estivesse no lugar de Deus, eu teria resolvido esse problema. Se eu estivesse no lugar de Deus, essa pandemia nem sequer tinha acontecido. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu resolveria esse problema. Eu não deixaria isso acontecer. É uma pretensão, é uma fé soberba, é uma fé de pessoas infantis que ficam questionando ao pai, que querem que o pai, papaizinho, me resolva meu problema. É uma fé de pessoas que não assumem responsabilidade. Então eles começam a murmurar e pedem água. Aí o que Deus faz? Conversa com Moisés e fala assim, tudo bem, eu vou dar água para esse povo. E Moisés bate na pedra e sai água. E o povo sacia sua sede. Só que, aos olhos de muito, a gente lê essas passagens e fala, nossa, que legal, um milagre. Deus tirou a água da rocha. Interessante, Deus tirou a água da rocha, é um milagre. Mas na tradição cristã, na tradição de Israel, esse povo não ficou conhecido como o povo que recebeu o milagre. Ele ficou conhecido como o povo que provocou a ira de Deus. O povo que murmurou porque não teve fé de que Deus cuidaria deles. Que quis resolver o problema, murmurando. Então essa é a chave que Cristo deixa pra gente. Como interpretar esse salmo? Você interpreta esse salmo entendendo que não devemos colocar Deus à prova. E o que é colocar Deus à prova? Colocar Deus à prova é você tomar o lugar de Deus. É você pensar que Deus vai te dar privilégios, abrindo condições de exceção, que vai mudar toda a regra da natureza, porque você é ungido de Deus, porque você orou. É você pensar que a fé ela é mágica, que porque você acredita muito, aquilo vai acontecer. Gente, isso não é fé. Quando você acredita e pensa que as coisas vão acontecer como você quer, isso não é fé, isso é crendice. É diferente a fé. A fé, ela te dá uma responsabilidade. Você não deve colocar Deus à prova. Tudo bem, a gente não tem que ter medo? É o que dizem por aí, né? Mas o fato é que a religião tem criado isso. A religião tem tentado acabar com o problema do medo e com o problema do mal. Ela tenta resolver isso com fórmulas mágicas, te ensinando que você não deve temer, ensinando que você não pode ter medo. Por que você não pode ter medo? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo, porque você é ungido de Deus, porque os anjos do Senhor vão te proteger e mal nenhum pode te alcançar. E então eles fazem fórmulas mágicas, te levam a campanhas, te levam a círculos de oração e vendem essa fé mágica, de que nada vai te acontecer, nenhum mal vai alcançar você, porque você é ungido de Deus. Isso não é uma fé mágica. Cristo ele vem mostrar que a fé ela deve ser uma fé ética. A fé de Cristo não mostra essa irresponsabilidade. Ele mostra que você deve ser responsável, que embora você passe por dificuldades, você tem que ter bom ânimo, que embora você passe por dificuldades, você não vai colocar Deus à prova, você vai confiar em Deus. Você tem fé de que Ele fará. Ah, então você está me dizendo então que Deus está sob o controle, então não adianta eu orar, não adianta eu pedir, porque Deus não vai mudar o ciclo das coisas porque eu estou pedindo. Não é isso que eu estou dizendo. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Só que a questão é, Deus pode, mas Ele não é obrigado. Deus pode, mas Ele não tem que fazer o que você está pedindo. A decisão de abençoar, fazer aquilo que você quer ou não, está a critério dele. Isso é uma prerrogativa de Deus. Deus que escolhe se Ele quer fazer ou não. Isso é fé, você confiar de que Deus tem o melhor para você. É você acreditar que Deus sabe o que é melhor para você. E eu tenho essa fé, eu acredito que Deus sabe melhor o que é melhor para mim, até mesmo do que eu penso que é. Às vezes eu acho que aquilo é melhor para mim, mas Deus sabe que não é. E às vezes Ele não te dá aquilo que você pede porque aquilo não seria bom para você. Mas você quer. E você, como um filho mimado, como uma criança, papai, 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 fica pedindo. E de repente não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas maduras. Ele quer que você cresça.
Então, você não pode acreditar que só porque você tem fé, nada vai te acontecer. Você não é blindado simplesmente porque você tem fé. A fé não é aquilo que você quer fazer. Se você tiver uma força mental muito poderosa, se você tem uma fé muito poderosa, aquilo vai acontecer. Porque se você pensar isso, você deixa de ter fé em Deus e começa a ter fé na fé. Você começa a acreditar no poder da fé. E você para de confiar no poder de Deus. Porque a fé não tem poder, gente. Quem tem poder é Deus. A gente tem fé em Deus, naquele que realiza as coisas. Porque assim, é interessante, as pessoas falam assim, você acredita em milagre? Você acredita em cura? Você acredita em sinais? Gente, a princípio, se você for responder essa questão, se você for analisar, a princípio a minha resposta é não. Aí você vai falar, poxa, então você não tem fé. Você não acredita no milagre? Você não acredita na cura? Você não acredita nos sinais? Acreditar, eu acredito. Mas você tem fé na cura? Você tem fé? Não, não tenho. Eu tenho fé em Deus que realiza a cura, que realiza o milagre, que realiza os sinais. Deus é quem tem esse poder. Eu tenho fé nele, não nessas coisas. É diferente, parece a mesma coisa, mas não é. Então a gente tem que parar de ter fé na fé e ter fé em Deus. Ah, então você pode ter medo? Sim, gente. O medo é humano. O medo não é algo ruim como é vendido por aí. E a religião a todo tempo tenta derrubar essa condição de medo. Mas na verdade, o medo, ele é algo que não precisa ser temido. O medo, na verdade, ele é um dispositivo de segurança e de preservação pra gente. Por que eu estou dizendo isso? Eu não tô te falando daquele medo que não é real. Não é um medo fantasioso, que é aquele medo que te faz paralisar. Eu estou te falando do medo real. Gente, Vamos dar um exemplo aqui. Você que não tem medo, porque a religião te ensinou que você não deve ter medo, você entraria na jaula de um leão e iria lá até ele fazer um carinho nele, um cafuné? Você tentaria pegar o leão no colo e brincar com ele? Você não tem medo. Você se jogaria do alto do prédio? Porque o Senhor vai te proteger, os seus anjos vão te segurar, porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Você faria isso? Eu acho que isso seria um ato muito irresponsável se a gente fizesse isso. Então, se você não tem medo, então você atravessa a rua correndo sem olhar se vem carro ou não, porque o carro ninguém vai te atropelar. Porque você não tem medo, porque você está protegido por Deus, você é blindado. Eu acho que ninguém é tão irresponsável a ponto de fazer essas coisas. Então, é o que eu estava dizendo. A gente não pode ler as coisas de forma literal e entender que isso é real para a nossa vida. E eu também não estou dizendo para você que você não tenha que ter fé em Deus, que você não tenha que orar para Deus. Assim como a gente pede coisas para os nossos pais, assim como a gente pede coisa para o nosso pai, a gente pode pedir a Deus. Então a oração, o problema da oração é esse. As pessoas têm orado, quer dizer, não têm orado. As pessoas têm feito pedidos a Deus. As pessoas têm feito petições. E oração não é petição, oração é conversa. A oração tem muito mais a ver com Deus falando conosco do que a gente pedindo coisas a Ele. A oração deveria ser mais sincera hoje. A gente deveria sentar no nosso quarto para falar com Deus e ouvir o que Ele tem para falar para nós. A oração tem muito mais a ver com a vontade de Deus sobre a nossa vida, do que Deus ter que se adaptar à nossa vontade. Na verdade, a gente tem muita dificuldade de aceitar a vontade de Deus quando ela contraria a nossa vontade. E a oração serve para isso. A oração serve para alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. A gente entender o que Deus quer e a gente alinhar a nossa vontade à vontade dele. A oração tem muito mais a ver com isso do que a gente ficar pedindo e fazendo com que Deus se dobre através de nós. Isso é colocar Deus à prova. Colocar Deus à prova é fazer com que Deus faça aquilo que eu quero. Que Ele mude o curso das coisas. Que Ele pare essa pandemia porque eu quero. Que Ele impeça de que o mal chegue a mim.
Só que o mal muitas vezes é necessário, só que as situações de dificuldades e necessidades que a gente passa, elas às vezes são necessárias para o nosso amadurecimento, para que a gente se torne uma pessoa melhor e mais forte. E Deus quer pessoas fortes e maduras. Deus não quer pessoas que fiquem chorando, murmurando no deserto, pedindo para que Deus resolva ele. Sabe aquela passagem que os discípulos estão no barco ali, Jesus está dormindo e os discípulos vê a tempestade chegando e acorda Jesus assim? Pelo amor de Deus, vai deixar a gente morrer? E Jesus fala, homens de pouca fé. Sabe, a gente fica ali puxando a roupa de Deus e pedindo, pai, resolve aqui, você não está vendo, resolve para mim. Isso são atitudes de crianças. E a religião tem criado crianças. Por quê? Porque tem vendido uma fé mágica. E quando essa fé mágica não entra em atuação, quando a gente não consegue obter aquele resultado que a gente esperava, e a gente vai questionar a liderança, o que eles te respondem? Você não teve fé. Engraçado, né? Então foi por causa da fé. A fé tem o poder de fazer tudo. Então é essa a ideia que eles vendem. Mas isso não é real, gente. A fé que Cristo nos ensinou não é essa. Eu estava assistindo o Ed René esses dias, ele deu um exemplo de uma mulher que estava conversando com ele e ela disse isso. Ela falou, pastor, eu estava na minha casa, estava vindo um furacão e aquele furacão estava vindo em direção à minha casa. Mas aí, pastor, eu ajoelhei, eu orei, aquele furacão desviou da minha casa. E Deus me salvou. Porque eu sou ungida de Deus, Deus me guardou, os anjos deles me guardaram. Aí o Ed olhou para ela e falou, interessante. Então quer dizer que você orou e o furacão desviou da sua casa. Mas tem um outro lado. Esse furacão matou milhares de pessoas ao redor da sua casa, ele acabou com a vida de um monte de gente. Isso faz sentido? Aí ele falou assim, que fé egoísta, né? E não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele não ensinou uma fé egoísta, onde a gente só pensa em nós. E nós, na nossa fé mágica, a gente fica fazendo isso. A gente fica pedindo para Deus resolver situações de excepcionalidade. A gente quer que Deus abra exceções e faça aquele milagre em mim, especial a mim, porque eu sou uma pessoa ungida de Deus. Nem Jesus pleiteou isso. Jesus ali no deserto, quando ele ia ser tentado, ele podia ter dito, ele podia ter feito aquilo, porque ele podia invocar o poder de Deus para transformar a pedra em pão, ele podia pular lá de cima e Deus guardar ele tinha poder, ele podia invocar o poder, mas isso é colocar Deus à prova, você usar o poder de Deus para uma necessidade particular sua. E Jesus ele veio nos ensinar que a igreja deixou de ser uma pessoa. A igreja passou a ser plural. Hoje eu não sou mais eu sou nós. Eu sou um com ele, ele é um comigo e ele é um com o Pai. Assim como você é um comigo, que é um com Cristo, que é um com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Não existe mais individualidade. A gente tem que parar de pensar que eu, individual, devo ser abençoado, porque Deus quer assim. A gente precisa crescer. E como eu estava dizendo, o medo, ele é um dispositivo de preservação. Por quê? Quando eu tenho medo de algo, eu estou falando de um medo real, não um medo fantasioso. O medo fantasioso te para. Esse medo você não deve ter, porque não existe. Mas um medo real de circunstâncias de algo que está acontecendo, ele deve ser bom, porque ele vai te preservar de coisas. Você vai ser cuidadoso, você não pula de um prédio porque você tem medo. Porque você sabe que existe uma lei natural que se chama gravidade, que se você pular do prédio, você vai cair lá embaixo e vai morrer. E por causa disso você não pula, você não coloca Deus à prova. Deus pode te segurar? Claro que pode, Ele é Deus, se Ele quiser. Mas você não vai colocar Deus à prova, então você se preserva, porque existe um medo. Então você quer dizer que medo é bom? Mas então você não tem fé. Porque a Bíblia diz que o amor perfeito lança fora todo medo. Muita gente justifica a irresponsabilidade usando esse versículo, dizendo que o amor perfeito lança fora todo medo. Aqui eu gostaria de fazer abrir um parênteses para te ensinar ou tentar te levar ao que diz esse versículo.
Esse contexto dessa passagem, quando diz o amor perfeito lança fora todo medo, ele não está falando que você não vai ter medo das circunstâncias reais do dia a dia, do perigo iminente. O leão está vindo na sua direção para te comer, eu não vou ter medo, porque o amor perfeito lança fora todo medo. Será que isso faz sentido para você? Esse versículo, ele está num contexto em que Deus está mostrando o que para a gente? É uma relação nossa com dele. É uma relação do homem com o divino. É uma relação de amor entre o filho e o pai. É uma relação onde Deus se mostra que ele não é um Deus punitivo, ele se mostra como um Deus pai. E ali é uma relação de amor. Quando esse amor se aperfeiçoa, que ele vira um amor perfeito entre pai e filho, o filho deixa de ter medo do pai. Ele deixa de ter medo do inferno, ele deixa de ter medo da condenação, ele deixa de ter medo de que Deus vai puni-lo. Por quê? Porque Deus ama esse filho. Quando você se sente amado, você se sente seguro no colo do Pai. É isso que esse versículo está dizendo. O contexto que esse versículo traz é esse, de uma relação de amor, de filho com o pai, que é acolhido e que não vai ser jogado e rejeitado, não vai ser destruído. Então você lança fora todo medo de condenação, todo medo de punição. Porque embora o pai te corrija, ele não te pune. Então você não tem mais medo de punição. Você entende a graça, você entende a justiça de Deus. É isso que esse versículo está ensinando. Ele não está dizendo que você não tem que ter medo do perigo real que está iminente. Então o perigo real e iminente, ele te leva a uma espiritualidade ética, responsável. Uma espiritualidade que te protege de situações de risco, onde você se cuida. Você não para seu carro na rua e deixa ele aberto. Por que você paga seguro do carro? Você não deveria ter medo. Ladrão nenhum pode te roubar. Ou seja, cristão, ele não é blindado das situações do universo, que é um universo que não tem consciência moral. Então a gente está sujeito a todas essas situações de dificuldades, de problemas, de injustiças. A gente está sujeito ao governo que a gente vive, a gente está sujeito à liderança que a gente vive, a gente está sujeito às empresas e uns maus tratos que a gente passa durante a nossa vida. A gente está sujeito a tudo isso. A gente não é blindado, mas tem de bom ânimo, porque o Jesus venceu o mundo. Jesus venceu esse sistema. E agora a gente vive em Cristo, não vivemos mais para nós mesmos. E quando a gente entende que o mundo real não é esse que a gente vive e que a gente tem uma vida eterna com Deus, a gente perde o medo da morte. Porque a gente sabe que ainda que eu morra, eu viverei. Isso é fé, acreditar no que Deus falou. Mas aí as pessoas, quando vêm com a fé mágica, com a espiritualidade mágica, eles te vendem uma fé em que Deus vai fazer aquilo que você quer. Eles te vendem uma fé em que Deus tem que se dobrar à sua vontade. Isso é colocar Deus à prova. Isso é que Jesus está nos dizendo aqui. Jesus disse, não coloque Deus à prova. Seja responsável, cresça, amadureça. Não seja uma criança infantil que fique pedindo para o pai resolver as coisas. Porque a criança, ela ainda não é capaz, não tem uma maturidade suficiente para resolver certas coisas. Então ela pede ao pai. Mas a partir do momento que você cresce e cria uma maturidade, você passa a assumir responsabilidade. E essa fé ética, essa espiritualidade ética de responsabilidade, essa é a fé que Jesus veio nos ensinar. Então, a gente hoje passa por uma pandemia, eu não posso ter medo. É por causa dessa nossa irresponsabilidade, é por causa dessa nossa sensação de que não temos mais medo desse vírus, que é esse menosprezo que a gente tem sobre esse vírus que faz a gente colocar Deus à prova. E hoje, infelizmente, pessoas estão morrendo por irresponsabilidade de pessoas que ainda não entenderam, pessoas que perderam o medo do vírus porque se cansaram de ficar em casa, muito tempo recluso. Muito tempo, já cansou, não aguento mais. Então a pessoa sai para a rua sem máscara, não usa mais álcool gel, não se cuida mais, faz festa, aglomera e faz aquela bagunça. Por quê? Perdeu o medo.
O medo, como eu disse, ele te faz responsável. Então eu acredito que a gente não deve menosprezar uma pandemia mundial. Eu sei que existe algo de política no meio de tudo isso, mas o vírus não é político, o vírus ele é real, ele existe, ele está na nossa sociedade, ele está matando pessoas. A gente tem pessoas próximas que faleceram, a gente conhece pessoas que pegaram esse vírus, a gente conhece pessoas que, muito bem, Deus cuidou, recuperaram da doença. Tem pessoas correndo perigo de pegar. Agora, a nossa responsabilidade de não colocar Deus à prova, qual que é? Não vamos aglomerar, gente. É por isso que nós não vamos fazer mais cultos presenciais, sessões presenciais. É por isso que a gente vai tentar se afastar. É por isso que quando a gente se encontrar, mesmo que em poucas pessoas, a gente vai manter o distanciamento, a gente vai usar máscara, vai usar álcool gel. Por quê? Porque a gente é responsável, a gente entendeu que a gente não deve colocar Deus à prova. Mas eu tenho fé de que se eu pegar essa doença, Deus vai me curar. Mas ainda que Ele não me cure, eu tenho a fé que ainda que eu venha a óbito, eu não vou morrer. Isso é fé. Fé é você acreditar em que Deus fez. Agora tem gente vendendo coisas que Deus não prometeu. Tem gente fazendo campanha dizendo que você não vai morrer porque você é filho de Deus, você é ungido de Deus e você esconde no abrigo do esconderijo do Altíssimo. Você está sobre as asas de Deus. Os anjos dele lhe protegerá. Tem gente que está vendendo algo e está dizendo para você coisas que Deus não disse, coisas que Deus não prometeu. E isso é um ato muito irresponsável, a gente não quer ter essa atitude. Deus, é claro, fé é você acreditar e ter fé, ter certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. E a Bíblia está recheada dessas promessas. E nessas promessas eu confio plenamente, tanto que eu sempre brinco, meus amigos me chamam de louco, porque eu sempre falo que eu não tenho medo da morte, porque morrer é algo bom. Porque eu entendo que a morte é o início da minha vida eterna. Então, para mim, morte não é algo ruim. Mas, infelizmente, a gente sofre, né? Quando entes nossos morrem, porque a gente sente falta. Porque a gente, na verdade, a gente é egoísta. A gente é um povo que pensa em si mesmo. A gente faz orações pedindo coisas pra gente. A gente faz orações querendo coisas pra nós. A gente pensa sempre no nosso bem-estar. Aquela pessoa que faleceu, ela com certeza, se ela é uma pessoa de fé, com certeza ela está num lugar muito melhor. Com certeza a gente fala isso, mas a gente sofre. Por quê? Porque a gente sente a saudade, a falta daquela pessoa que está ali. Por quê? É sempre o eu. E eu não sei se a gente já percebeu isso, mas o nosso evangelho é voltado muito para o eu. É sempre eu, minhas necessidades. Nossas orações é sempre o que eu preciso, ou então o que fizeram comigo. O que as pessoas me rejeitaram, as pessoas me negaram. A gente tem hora que a gente fala, Deus me rejeitou. Isso é falta de fé. Isso é você crer numa fé mágica, porque Deus te rejeitar como? Deus ele fez de tudo para te trazer de volta para Ele, e a gente fica virando as costas para Deus achando que a nossa fé é mágica. Então eu te convido hoje a ter uma fé responsável, te convido a ter uma fé e você tome atitudes na sua vida cotidiana, que você cumpra o mandado cultural que Deus te deixou, que é como a gente vive na nossa sociedade, de forma responsável, de uma forma digna, de que nosso amor reflita em cuidar do próximo. E hoje, como a gente vai cuidar do próximo? A gente ficando distante, embora isso doa, embora isso machuque a gente, porque somos pessoas de relacionamentos, a gente quer estar junto. Principalmente na nossa comunidade, na INC, em que é uma comunidade que gosta de se abraçar, é uma comunidade que gosta de estar junto, é uma comunidade que ama as pessoas, ama estar em galera, a gente ama estar em aglomerações. Eu sei que é difícil a gente ficar distante, mas assim como aqueles grandes amigos que a gente tem, que a gente possa passar 15, 20 anos distante e a amizade nunca acaba, porque a amizade verdadeira é essa, ela não acaba. A gente tem que entender o momento em que a gente vive, a gente precisa entender a realidade. E não é problema você ter medo do vírus, não é problema você ter medo de realidades que têm acontecido. Agora, é irresponsável você virar as costas e menosprezar tudo que está acontecendo. Porque existe algo real. Então a gente precisa viver no mundo real. Embora a gente viva para o mundo do reino, a gente vive num reino que não é deste mundo.
mas a gente ainda está nele. Então a gente tem que trazer o reino de Deus para cá, através das nossas vidas, dos nossos relacionamentos. Então nossa forma de amar é nós nos respeitando ao próximo, é a gente devolvendo aquele troco que a gente recebe a mais no mercado, é você pagando aquele que prestou um serviço para você, é você pagando os direitos dos seus empregados, é você sabendo dar bom dia e respeitando as pessoas de diversas classes e diversos tipos de emprego, é você respeitando a empregada doméstica, é você respeitando o porteiro do seu prédio, é você saber olhar a necessidade do outro e estender a mão, é você parar de olhar para você mesmo e olhar para o próximo. É isso que a sociedade precisa, é isso que Jesus veio nos ensinar, é esse amor que Cristo nos dá como mandamento. E perceba que Jesus ele não dá uma sugestão, ele dá um mandamento. Amem ao próximo, como eu o amei. E assim saberão que são os meus discípulos. Se a gente se diz tão cristão, por que a gente só pensa em nós? Por que a gente não chora com os que choram? Naquele momento de dificuldade? Por que a gente não consegue estender a mão para alguém que está passando a necessidade? Como é que a gente pode ser rude com uma pessoa na rua? Como é que a gente não respeita aquela faxineira ali do seu trabalho? Como que a gente fala mal do outro se realmente o amor habita em nós? E se realmente a gente tem uma espiritualidade ética, ela é responsável. Então vamos crescer, vamos amadurecer, vamos ser pessoas responsáveis, vamos cuidar do próximo, vamos amar como Jesus nos amou, nos entregando ao próximo. Ainda que isso custe a nossa vida, porque é isso que Jesus pede a nós. Pede não, é uma ordem, é um mandamento. Agora, se você não quer viver essa espiritualidade, você quer viver uma espiritualidade mágica, aí você não entendeu nada daquilo que Jesus veio fazer. Eu sinto muito, mas aí você não entendeu o que é o Evangelho. Eu convido você nessa manhã a refletir sobre isso e a partir de agora a gente assumir responsabilidades, porque a palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O mundo te garante que você vai ter aflição. Ele não diz quando, não diz que talvez tenha aflições, ele diz você terá aflições. Mas ele diz tem de bom ânimo. Quando ele diz tem de bom ânimo, ele não é uma fé mágica, não é você pedir para Deus que Deus faça por você. Quando ele diz bom ânimo, ele diz para você ter atitude. Você está enfrentando um problema? Pense na solução. Qual é a forma de resolver esse problema? E se direcione, se posicione, tome atitude para resolvê-lo. Porque você é maduro, você recebeu todas as ferramentas, o Espírito de Deus habita em você. Você tem todas as ferramentas para resolver os problemas. Ainda que pareça impossível, para Deus nada é impossível. Se você se posicionar e tomar atitudes em direção à resolução do problema, aí você vai ver a mão de Deus atuando sobre você. Porque Deus ele quer atitudes. Ele quer pessoas responsáveis, não quer pessoas que fiquem implorando e pedindo para que Ele resolva para elas. Quando você toma a atitude de resolver, Deus coloca a mão. Aí sim Deus começa a atuar, porque você está se direcionando para a resolução, não ficando intacto, imóvel, paralisado. O medo deve te fazer responsável, mas você deve ter atitudes para combater as dificuldades que vão ser surgidas através de você. Eu gostaria de deixar só mais um versículo. Salmo 23. Salmo 23. Vamos lá. No Salmo 23, muitas pessoas interpretam ele errado. Por quê? Vamos lá, ele é bem pequeno. Eu vou ler só o comecinho mesmo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse é um dos versículos mais usados e as pessoas pensam, eu nunca vou passar dificuldade porque o Senhor é meu pastor, então não vou ter falta de nada. E a gente só pensa nesse versículo como algo de que eu não vou ter falta em coisas boas. Mas quando Deus ele fala as coisas, ele fala as coisas por completo. Quando ele diz que nada vai ter falta, você não vai ter falta de nada. Você não vai ter falta
de comida, mas você também não vai ter falta de fome. Você não vai ter falta de alegria, mas você também não vai ter falta de tristeza. Você não vai ter falta de dificuldades, você não vai ter falta de alegrias também. Você não tem só falta de... Você não vai ter só falta de sucesso, mas você vai ter sucesso. Então ele diz, é sobre tudo. Quando ele diz nada te faltará, é nada. Quando ele fala nada, na verdade é tudo. Todas as possibilidades são possíveis. Tudo pode lhe acontecer. É isso que Deus está falando. E a gente precisa ser responsável em entender isso. E a gente tem que parar de achar que somos blindados por sermos cristãos. Mas também temos que ser responsáveis e corajosos para combater todo o mal. Te convido a ser essas pessoas responsáveis e amorosas. Com o amor e o Espírito de Deus nos conduza nessa comunidade e nos conduza sobre a sociedade para que a gente venha fazer diferença, para que a gente possa ser luz para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que ainda não enxergaram o caminho que já nos foi proposto, que a gente possa ajudar pessoas a entrar nesse caminho junto conosco, que a gente possa convidar pessoas ao relacionamento com Deus, nosso Pai, para que eles possam desfrutar daquilo que é o melhor, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mude a forma que você pensa sobre o Evangelho. Mude esse pensamento de fé mágica e passa a ter uma fé ativa, uma fé operante, uma fé ética e responsável. Saia da mesmice. Pare de resmungar, pare de ser como o povo de Massá e Meribá, que murmurou. Levante daí da onde você está, saia dessa condição de vítima, se levante e vá para a luta. Se direcione, se posicione e Deus vai te dar as ferramentas para você vencer a batalha que você está enfrentando. Eu sei que as batalhas são difíceis, alguns têm umas batalhas mais duras do que outros, mas porque Deus sabe até onde você pode suportar. Deus, ele sabe até onde você aguenta e ele diz que não te dá uma cruz mais pesada do que você pode suportar. E se sua cruz está pesada, é porque você pode suportar. Mas se você está sendo vencido por ela é porque você não tomou atitude, você ainda está sendo infantil e Deus quer que você amadureça. Então cresça e assuma a responsabilidade. Vença as batalhas. E caso você não aguente, chame alguém. Porque a Bíblia diz que é bom andar em dois, porque a gente carrega o fardo um do outro. É para isso que existe a comunidade, é para isso que nós somos igrejas, porque nós somos um corpo e um ajuda o outro. Se você não puder contar com o seu irmão, talvez você não está vivendo dentro de uma igreja. Talvez você não faça parte da igreja. Ou talvez esse irmão não seja a igreja. Pense nisso. Conte conosco. Nós somos uma comunidade que quer te ajudar. Nós somos a INC. Nós somos a Igreja de Cristo. Nós não somos uma placa. Nós somos o corpo de Cristo. Onde Cristo nos direciona, onde a cabeça nos dá a ordem e nós cumprimos, porque somos obedientes. Assim como Jesus foi obediente no deserto, nós não vamos colocar Deus à prova, nós vamos assumir as responsabilidades e vamos obedecer aquilo que Deus prometeu para nós e aquilo que Deus nos colocou como vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é essa vontade que nós vivemos. E nós não vamos deturpar o Evangelho tentando viver uma fé mágica, mas vamos viver uma fé ética e responsável. Que você possa ter uma boa semana. Que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te guarde nesta semana e durante os seus dias. Que o Senhor abra a sua mente para que você possa mudar a forma de pensar e a forma de querer pedir tudo a Deus. Que você possa ser uma pessoa responsável, amorosa e viver o Evangelho como Deus nos propôs. Que a gente possa usar Cristo como nossa referência. Que a gente possa usar Cristo como nosso guia, como a forma como devemos nos portar na nossa cultura. Que a gente possa cumprir os nossos mandamentos que Deus nos deu e nos entregou e a gente possa trilhar esse caminho de forma responsável. Que a gente possa amar ilimitadamente, sem condições. Que a gente possa negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Deus. Que a gente possa olhar para o próximo como Deus olha para nós, sem julgamento, sem condenação. Que a gente possa ajudar
e fazer justiça de Deus sobre aqueles que ainda não entenderam. Que a gente possa parar de julgar, que a gente possa acolher os que chegam, que a gente possa amar verdadeiramente como Cristo nos amou. Que a gente esqueça de nós mesmos para vivermos ao próximo. Você só será relevante quando você deixar de pensar em si mesmo. Quando você parar de pensar em si e pensar no próximo. Então que a gente possa pensar e ser dessa forma. Tenha um ótimo domingo, tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Deus nos ajude nessa nossa caminhada. Em nome de Jesus, amém.